O sobrenatural provoca medo, curiosidade e calafrios na espinha. Como explicar algo aparentemente inexplicável? Acreditando você ou não, esses fatos costumam acontecer em locais marcados pela dor, sofrimento e pela morte. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer as apavorantes histórias de fantasmas que espalham terror na Torre de Londres. Tá preparado para conhecê-las? Respira fundo, mas antes, já deixa o seu super like, pois sem mais demora, vamos ao vídeo! Os dois príncipes desaparecidos. O rei Eduardo IV morreu inesperadamente em 1483, deixando para trás os filhos Eduardo e Ricardo. Como seu filho mais velho tinha apenas 12 anos, o irmão do rei, Ricardo III, assumiu o trono. Ele colocou os meninos na Torre de Londres. Ninguém soube o que aconteceu com eles, até que dois esqueletos, que se acredita serem dos jovens, foram descobertos muitos anos depois, enterrados sob uma escada na Torre Branca. Muitas pessoas afirmam ter visto aparições de dois meninos de mãos dadas, vagando pelos diferentes edifícios da torre. Eles estão vestidos com camisolas de época e parecem perdidos, agarrados um ao outro com medo. Uma mulher que visitava as exposições na Torre Branca tirou a foto de uma vitrine e descobriu o rosto de um menino no reflexo quando o filme foi revelado. Ela alegou que não havia mais ninguém lá. Ataques aos guardas noturnos. A Torre de Londres é um marco histórico, com museus e exibições de artefatos ingleses. Entre as peças históricas em exibição, se encontra um conjunto de armadura que pertenceu e foi usado pelo rei Henrique VIII. O item é um dos mais vistos da torre, mas também parece ser mal assombrada. Os guardas noturnos afirmam ter tido calafrios, sensações assustadoras e sentimentos de pavor ao entrar na sala que contém a armadura. Eles contaram histórias sobre se sentirem como se estivessem sendo estrangulados ou esmagados por alguma entidade maligna. Um guarda até afirmou ter experimentado a sensação de que uma capa invisível foi jogada sobre sua cabeça e torcida até que ele ficasse incapaz de respirar. Ele conseguiu escapar, mas o ataque deixou marcas vermelhas em seu pescoço. Se esses relatos não são assustadores o suficiente, mesmo quando a armadura foi movida para uma sala diferente, histórias de pessoas experimentando sensações estranhas continuam a ocorrer. Ana Bolena é a que aparece com mais frequência. Provavelmente o fantasma mais famoso e mais avistado é o de Ana Bolena, segunda esposa do rei Henrique VIII e mãe de Elizabeth I. Bolena foi à corte de Henrique como consorte da rainha Catarina, e o rei logo se apaixonou por ela. Quando ela se recusou a se tornar sua amante, o rei Henrique VIII anulou seu casamento com a rainha Catarina, alegando como causa o fato de que a rainha era incapaz de ter um filho homem. Assim, conseguiu se casar com Ana Bolena. No entanto, ela também não foi capaz de lhe dar um filho homem, então Henrique mandou prendê-la sob acusações inventadas de incesto e adultério. Ela foi presa na Torre de Londres e executada. O fantasma de Ana Bolena foi observado em vários castelos ao redor da Inglaterra, mas ela é frequentemente vista na Torre Verde, onde foi decapitada, e na Capela de São Pedro ad Vincula, onde seu corpo foi enterrado. Um guarda contou a história de uma luz bruxelante na Capela Real, embora as portas estivessem trancadas. Ele usou uma escada para olhar pelas janelas e viu uma procissão fantasmagórica de cavaleiros e damas em trajes de época, reunindo-se em torno de Ana Bolena, antes que o grupo desaparecesse repentinamente. Enquanto alguns de seus colegas de trabalho observavam, outro guarda tentou esfaquear uma figura branca que ele acreditava ser a Ana Bolena, apenas para ver sua baioneta atravessar o corpo dela. Margaret Pole e sua horrível execução. Em 1541, o filho da oitava condessa de Salisbury, Margaret Pole, despertou a ira do rei Henrique VIII. Ela fugiu para um lugar seguro em outro país, mas deixou para trás sua mãe, uma idosa. A condessa recebeu a punição de decapitação pelos crimes de seu filho, mas se recusou a se ajoelhar no banco de execução. A comoção incomodou o carrasco, que baixou o machado sobre o ombro dela em vez de seu pescoço. A condessa começou a correr e gritar enquanto o sangue jorrava.
O carrasco a perseguiu com seu machado, tentando terminar o trabalho, mas levou mais do que vários golpes antes dela finalmente morrer. Muitas pessoas testemunharam o horrível fantasma da Condessa aparecendo na Torre Verde no aniversário de sua morte, reencenando os seus últimos momentos horríveis. Alguns visitantes até afirmam ter testemunhado a sombra gigante de um machado caindo sobre a área. Uma mão misteriosa apareceu em uma imagem tirada por um visitante. O rei Eduardo I construiu uma entrada de água para que as pessoas pudessem entrar na Torre de Londres de barco. O portão do traidor protegia a entrada da água. Tinha esse nome por causa do tipo de pessoa que normalmente passava por ele. O medo dos prisioneiros provavelmente deixou uma marca fantasmagórica no portão, que se tornou um dos locais mais assombrados da torre. Quando um visitante americano tirou uma foto do famoso portão, ela capturou mais do que a estrutura. Ao revelar o filme, ele notou uma mão branca com uma luva algemada em um canto, embora ele afirme que não havia ninguém no lugar quando tirou a foto. Investigadores paranormais analisaram sua fotografia e não acreditam que a imagem seja adulterada. Os gritos de Guy Fawkes. Em 1605, Guy Fawkes fazia parte de um grupo de resistência que arquitetou um complô para explodir a Câmara de Lordes, instalar uma nova rainha e devolver o país ao catolicismo. A primeira parte do plano exigia que ele se escondesse em um porão, sob o prédio, e acendesse o pavio com pólvora o suficiente para destruir o parlamento. Infelizmente, para Fawkes, a polícia soube da conspiração da pólvora, e ele foi descoberto na noite anterior à explosão planejada. Enviado para a Torre de Londres, Fawkes foi preso em uma cela abaixo da Torre Branca e submetido a dolorosos instrumentos de tortura. Depois ele foi executado sendo enforcado, puxado e esquartejado. Os visitantes da torre afirmam que ainda é possível ouvir seus gritos assustadores de agonia. A Dama Branca assombra a Torre Branca. Uma aparição conhecida como Dama Branca foi registrada em todo o mundo, incluindo na Torre de Londres. Não se sabe exatamente quem ela é, mas a Dama Branca da torre foi vista várias vezes, geralmente nas proximidades da Torre Branca. Ela costuma ser acompanhada pelo cheiro avassalador de perfume e testemunhas afirmam ver um borrão branco no canto dos seus olhos. Muitos dizem que também sentiram calafrios, vertigens e o fechamento do espaço ao redor deles quando ela estava por perto. Várias crianças contaram a história de vê-la acenando para elas da janela. Algumas pessoas também acreditam que a Dama Branca realmente fez contato físico com eles, batendo em seus ombros apenas para desaparecer em um fio branco quando eles se viraram. O primeiro fantasma da torre. Thomas Becket, um amigo de Henrique II, e o rei o nomeou arcebispo em 1161. Quando Thomas escolheu ficar do lado da igreja depois que Henrique exigiu jurisdição sobre os membros do clero, o rei mudou de opinião sobre seu amigo. Thomas foi forçado a fugir e permaneceu no exílio na França por vários anos. Quando ele voltou, 4 cavaleiros o rastrearam em nome do rei e o assassinaram brutalmente durante um serviço religioso na Catedral de Canterbury. Muitos anos depois, Henrique III encomendou a construção de uma parede interna na Torre de Londres, supostamente irritando o fantasma de Thomas. Acredita-se que o arcebispo foi um dos primeiros fantasmas a aparecerem na torre, já que os trabalhadores alegaram que ele destruiu a parede com sua cruz várias vezes. Pensando que Thomas estivesse chateado com Henrique pelas ações de seu avô, eles construíram uma capela no local em sua homenagem. O fantasma de Thomas nunca mais apareceu. A voz misteriosa do lado de fora da Torre Branca. A Torre Branca é a estrutura central da Torre de Londres, a parte mais antiga da fortaleza e um dos lugares mais assombrados. Construída entre 1078 e 1097 por Guilherme o Conquistador, funcionou como masmorra para tortura e prisão, mas também abrigou uma capela. Os prisioneiros incluíam o bispo de Durham, que escapou graças a uma corda contrabandeada, vários reis e duques estrangeiros e muitos judeus perseguidos durante os anos 1200. Com toda essa história horrível, além de ser o local de descanso final de 2 príncipes assassinados, não é de se admirar que a Torre Branca tenha tantos residentes fantasmas. Disse que a Dama Branca e os fantasmas dos príncipes vagueiam pelos corredores, junto com muitos outros que já estiveram presos dentro de suas paredes. Segundo um guarda noturno, às vezes os fantasmas preferem não ser vistos. Enquanto descansava e massageava um dos pés, um guarda ouviu uma voz sussurrar: "Só há você e eu aqui."
Sempre um profissional calmo, ele respondeu: "Deixe-me colocar esse maldito sapato e só haverá você." Que arrepiante! Você conhecia alguma dessas histórias de fantasmas na Torre de Londres? Na sua opinião, qual foi a mais assustadora? Deixa nos comentários e não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.